Fala pessoal do YouTube, como é que vão aí vocês? Espero que todos estejam bem. Ontem chegou uma pergunta para mim e esse vídeo para responder, foi feito exatamente para responder a essa pergunta. E eu queria responder para ajudar a pessoa que me perguntou e também tenho certeza que vai ajudar muita gente aí, porque é uma coisa bem simples, né? Mas para quem está começando agora, às vezes fica um pouco difícil de logo aprender a fazer. A Yara, ela conversando comigo ontem, comentou um vídeo e perguntou o seguinte: quais os parafusos ela precisa usar para fazer união de armário e qual a broca ela deve usar. Então assim, uma coisa bem simples, bem fácil de resolver, tá? O vídeo é curto, mas tenho certeza que vai ajudar bastante gente aí nessa dúvida. Então vamos colocar aqui como exemplo essas duas gavetas aqui. Suponhamos que elas fossem dois armários de cozinha ou de quarto, não importa. E você fez o armário, vou botar bem aqui assim, aqui, acho que aqui ficou legal. Então ele tá com cola, tá sujo porque é do trabalho aqui, tá em processo ainda de produção. Então você fez um armário modulado, por exemplo, um armário de 1 metro, você pode fazer dois módulos de 50, um armário de 2 metros, você pode fazer módulos de 1 metro, né? 2 módulos de 1 metro, ou 4 módulos de 50 centímetros, né? Para poder você fazer ele modulado, te ajudar na montagem e te facilitar, né? Porque, inclusive, o modulado você tem várias configurações. Você pode fazer o armário assim, né? Configurar ele assim. Você depois, posteriormente, pode configurar ele assim, assim e assim por diante. Então, o móvel modulado, ele tem várias vantagens. E aí, o que você vai precisar para poder fazer a união, então? Quando você pendura na parede, né? Você vai ter que uni-los. E, claro, tem até um shorts aí no meu canal. Você vai precisar de um grampo, né? Um grampo C, um grampo F, para poder você segurar ele aqui, para fazer uma pré-união, e aí você vai ter que furar para poder colocar o parafuso. Esse aqui, para quem sabe, esse aqui não é de 15 milímetros, é de 18. Eu fiz as gavetas de 18 porque era a sobra que tinha na oficina. Mas na grande maioria das vezes a gente faz as caixas, a estrutura com 15 milímetros. Eu não separei o 15 milímetros, já vou dar uma pausa aqui no vídeo e vou separar. Ah, tem umas pecinhas aqui. Então tá. Então, aí como é que você vai fazer a união? Então, vocês já entenderam que há a necessidade, de vez por outra, você fazer uma união de uma caixa com a outra caixa. E agora como é que você vai prender aqui? Bom, eu vou tirar aqui para dar mais espaço. E eu vou pegar aqui duas pecinhas aqui de 1,5. Peraí, acho que tem uma pecinha melhor aqui. Agora que eu vi. Inclusive essas aqui esverdeadas. É diferente dessa daqui, né? Mais amarelada, porque essa peça aqui é ultra, tá? E essa daqui é o MDF comum. Eu vou até usar aqui um de cada para poder a gente poder visualizar legal, tá? Então aqui seria a união das duas peças aqui, que a gente vai ter que fazer a união de 15 milímetros com 15 milímetros. Então como fazer isso? De uma forma simples e a forma mais usual. Você vai precisar de usar o parafuso de união.
Esse daqui é o parafuso de união, que ele é preto, ele é mais usado para o drywall, mas você pode usar no MDF e em madeira de uma forma tranquila, tá? O mais usual para o MDF é esse aqui, que é o douradinho, tá? Eu vou colocar um do lado do outro e vocês vão ver que não há quase diferença entre eles. Mas o mais importante da questão se é mais próprio para o MDF ou para o drywall é essa questão aqui, ó. Vou até pegar um parafuso maior, que ele seja um parafuso Phillips. Pode trabalhar com fenda? Pode, mas o Phillips é o mais recomendado. Eu vou só dar uma pausa aqui que eu vou mostrar mais um parafuso para fazer união, um instantezinho só. Eu achei aqui. Então existe esse parafuso aqui, esse aqui é o próprio para fazer união. Ele tem cabeça dos dois lados. E ele é da desatarracha aqui assim, ó. Tem um aqui também, que não é muito usado na indústria. Parece até com esse outro, eu acho ele muito bruto. Mas também é um parafuso de união, que é esse aqui. Ele tem fenda dos dois lados, você vai fazer o furo, atravessar e vai unir as duas peças. Então, vamos na prática, para a gente poder entender, e depois eu também vou explicar todos os outros parafusos que a gente usa também na marcenaria. Na prática, só que na prática eu ainda não preparei a furadeira nem a parafusadeira. Um instantezinho só, peraí. Então já está tudo preparado aqui, então vamos para a prática. Eu peço desculpa porque eu estou no trabalho, só parei meu trabalho aqui para poder a gente fazer esse vídeo aqui e ajudar aí na dúvida que a Yara está tendo, tá? Então vamos lá, vocês já conseguiram entender que a gente vai fazer a união, né? Foi preso aqui e agora a gente vai fazer dois furos, como se fosse dois furos aqui, só que eu vou fazer nessa união aqui, tá? Representando essa união aqui, tá bom? Então a forma mais simples que a gente faz na marcenaria, só que tá tudo branco aqui, eu vou colocar uma peça escura aqui para poder ajudar aqui na visualização. Então, deu uma clareada, então beleza. Então, ela já está unida, já está presa, e agora, na marcenaria a gente faz assim, porque a gente já tem um pouquinho de prática, né? Eu venho aqui com a própria parafusadeira e dou uma pontada aqui na peça. Ela não fura, ela só faz um caminho. Aí, tá certinho aqui, né, na face, porque isso aqui é importantíssimo, que esteja bem faceado, bem alinhado, não pode ficar assim. Tem que ficar super alinhado, tá? Os seus dedos são os seus olhos, né? Então você alinha bem alinhadinho, alinha em cima, tal. Por isso que é necessário ter o grampo, que o grampo vai manter essa estabilidade. Aí, você depois de ter alinhado, acertado, você vai vir com o parafuso. Você vai fazer o seguinte, ó. Por que que é importante você fazer esse furo com a própria ponteira? Porque a cabeça do parafuso, ela não fica saliente.
Por que isso é importante que não fique saliente? Eu vou fazer da forma errada, só para você entender. Vou colocar aqui, sem ter feito o pré-furo. Eu tenho força aqui suficiente para poder enfiar o parafuso até o fim, para ele fincar dentro da madeira. Mas às vezes a gente não tem, devido a falta de prática, né, de força. Então ele vai ficar saliente. Deixa eu pegar aqui uma ferramenta para mostrar que ele ficou saliente. Olha o outro que foi pré-furado. Por que que isso aqui é importante? Vou mostrar o porquê. Espera aí que eu vou pegar aqui um pacotinho aqui. Ah, tem até um aqui que eu vou fazer aqui com um tapa-furo preto ou emadeirado, só para poder, mas é claro que para tapar a cabeça do parafuso na peça branca, tapa-furo branco. Só vou colocar aqui um preto no branco, só para poder contrastar mesmo, tá? Esse tapa-furo tava feio. Aqui. Então, quando eu coloco na peça que está bem escariada, com a cabeça bem escondidinha, o tapa-furo cola perfeitamente. Se eu for querer colocar o tapa-furo na cabeça que está saliente, ele vai colar. Mas ele não cola com perfeição. Não sei se a câmera consegue pegar. Ele não encosta totalmente, fica fácil de arrancar. Esse aqui ele cola por completo. Entendeu por que é necessário você dar uma afundada na cabeça do parafuso? Por causa disso. Os marceneiros mais experientes, eles já conseguem com uma força, aplicar a força necessária para afundar a cabeça do parafuso. Vou mostrar aqui a vocês. Sem precisar de se gabar, claro, né? Isso é só porque é o meu trabalho. 30 e tantos anos trabalhando com isso, é óbvio que a gente cria um pouquinho mais de experiência. Não fiz o pré-furo, vou colocar o parafuso direto. Ah, uma coisa legal, se você não fazer o pré-furo, dá uma batidinha para o parafuso já ficar no lugar como se fosse um prego, tá? Aí você já está abrindo um caminhozinho para ele. Ele já afunda. Porque aí eu já sei, eu tenho a noção, né, da força necessária e o jeito que coloca a parafusadeira para que ele possa afundar. E aí quando a gente coloca o tapa-furo, ele cola também com perfeição. É que o tapa-furo ficou com o papel aqui. Então ele cola com perfeição. E aí ele também não sai com facilidade, porque ele ficou colado por completo. Então esse aqui é com o parafuso 2,5. Essa medida aqui eu vou passar depois. Vou passar aqui por escrito. Esse aqui é o 25 por 35. O que é 25 por 35? 15 milímetros, 15 dá 30. Então o parafuso ele tem 25 milímetros. Acho que é o contrário, vai ficar até melhor de ver. Ele tem 25 milímetros, então não tem perigo algum de o parafuso atravessar. Espera aí que eu vou colocar aqui de uma forma que dê para visualizar ele por completo. Espera aí. Não há como ele atravessar. Impossível. Porque a peça fica 30 milímetros
e o parafuso tem 25, ainda tem uma margem para que ele possa afundar de meio centímetro, 5 milímetros. Então esse aqui é o parafuso ideal para união. Mas, como já dito, existem outros parafusos também que fazem a união. Ah, mas espera aí. Aí talvez você pense assim, ah, mas aí eu não tenho força necessária, eu também não sei usar o próprio bit para escariar, como é que eu faço? Aí a forma mais convencional é você usar uma broca ascariadora. Essa aqui já tá velha, né? Mas vocês conseguem perceber que é uma broca comum com um suporte, onde essa peça aqui também é uma broca. Qual é a pegada aqui? Qual é a sacada disso aqui? O parafuso, ele tem 3,5 milímetros. 3,5 milímetros. A broca, ela tem 3 milímetros. Então tem uma margenzinha, a broca é um pouquinho mais fina do que o parafuso, seja esse. Então o parafuso ele vai entrar enroscado. Vamos fazer na prática, para vocês entenderem? Agora também, outra coisa importante é que... Aqui acho que está melhor de visualizar. Se eu for usar essa broca do jeito que está, ela vai atravessar. Essa broca aqui tem um parafuso que regula essa broca. Essa chave Allen, você solta o parafuso, afrouxei o parafuso, tá? E essa broca aqui, ela deveria andar, mas vai andar. É porque tá cheio de sujeira aqui dentro, né? Vou pegar aqui um alicate, um instantezinho só. Soltou. Então, como dito, é uma broca comum e um suporte que usa ela. Então a gente vai colocar aqui, ó. Ela entra, né? Inclusive ela sai aqui do outro lado. A gente vai andar com essa broca o suficiente para quê? Que ela possa furar, dar uma escariada, porém não pode atravessar a madeira. Ela vai entrar aquele tantinho ali, ó, que é o tantinho que vai entrar a cabeça do parafuso. Esse tanto aqui já está suficiente, tá? Agora eu vou apertar aqui. E aqui você tem que apertar bem apertado, tá? Para quem está começando a trabalhar com marcenaria, vai ter que criar força nas mãos, né? Esse aperto que a gente acaba criando, mas é só com o tempo mesmo que a gente adquire, né? Vou pegar aqui uma furadeirinha, vou colocar aqui, tá? Eu apertei aqui o mandril com a mão, mas chave, tá? Eu apertei aqui porque a gente acaba fazendo as coisas com um pouco mais de praticidade, né? Com o tempo. Então tá. Então, agora, você vai simplesmente fazer isso aqui, ó, furar. Eu vou furar aqui para ficar mais seguro. Vou fazer até 2 furos, tá? Eu queria só mostrar uma coisa interessante aqui, ó. Você vai furar até marcar, mas não vai muito fundo, tá? Ela vai até mais ou menos aqui, até aqui ela vai. Mas não é necessário, nesse caso não, porque a gente não vai colocar um tapa-furo de tampinha, de encaixe. Esse aqui é de cola, tá? Esse aqui também serve para um outro tipo de tapa-furo, e depois a gente conversa sobre isso. Então furou, aí marca de furadeira, essas coisas todas. Pessoal,
tudo besteira, tá? Essa aqui, ó, aquela bochezinha velha, antiga, eu gosto dela porque ela é leve. Você trabalha o dia inteiro com isso aqui, o dia inteiro. No final do dia, isso aqui tá pesando 50 quilos, tá? Então eu prefiro, para fazer esses furinhos aí em MDF, uma coisinha assim, tá? Furadeira pequena, uma parafusadeirinha também pequena. Para MDF é coisa muito leve, então não há necessidade de ser aquelas parafusadeiras de bateria, nada disso, tá? Não é necessário mesmo. Bom, então furado e ascareado. Aí agora você vai pegar aqui o parafuso normalmente e vai parafusar. Eu vou parafusar aqui, peraí. Vou ver se eu consigo chegar um pouquinho mais perto aqui para vocês. Tá saliente ainda, né? Acho que dá, aqui dá. Ó. Eu tô meio sem posição, mas acho que vai. Isso aqui é a perfeição em pessoa, tá? Ele ainda fica um cabelinho para dentro. Isso aqui é o ideal. Vou fazer de novo. Como dito, parafuso mais próprio pro drywall, mas é um parafuso que serve também. Quando você for usar assim for fazer um serviço que a peça fique sambando, o ideal é você sempre prender a peça, tá? Prenda a peça para ela não ficar sambando, porque quando ela fica sambando ela fica instável, né? Perigoso. Tá? Então vamos lá de novo, ó. Perfeito? Então é isso aí. Tem alguém me ligando aqui? Tá. Já despachei. Então, a gente já descobriu aqui a forma errada, né, de deixar a cabecinha do parafuso saliente, a forma prática, usando o próprio bit para poder aparafusar, que aí fica, você vai lá com a própria máquina, né, a primeira parafusadeira, e já bota o parafuso, e a forma mais convencional e certa de ser feita, tá? Com a broca escariadora. Aí você vai ter que usar duas máquinas e a parafusadeira, certo? E por isso que é o ideal parafuso Phillips, tá? Porque a fenda para usar na parafusadeira fica horrível. A fenda, se você gosta de usar parafuso fenda, ou se você tem muito parafuso fenda em casa, é o ideal você fazer tudo na mão, tá? Aí você usa a furadeira, a escareia e depois vem com a chave de fenda e aperta os parafusos. Fica melhor do que com a parafusadeira, ela fica escapando. Aí, como já dito, a gente tem esses outros dois aqui, que também são parafusos de união. Então, como é que a gente usa eles? Vamos lá. Eu vou pegar aqui umas brocas que serve para eles, um instantezinho só. Então, vamos lá. Então, vamos usar primeiro esse aqui, que é plástico, né? Parafuso plástico de união. E aí, vamos supor que no esquema aqui, ele está preso com grampo, né? Aqui já está unido, preso com parafuso, mas como se estivesse unido aqui. E aí você vai pegar uma broca correspondente a esse aqui. Esse aqui, por exemplo, ele tem 7 milímetros. Então, assim, você pode usar até uma broca aí de 8 milímetros. O ideal seria que ela entrasse arrochada, mas 8 milímetros já funciona bem. Essa daqui é 8, uma broca velha, mas está bem amolada. Vamos aqui. Tá tão amolada quanto eu pensei, mas tá amolada.
Diferente dessa outra broca que a gente não atravessa, essa daqui a gente atravessa, tá? Ele é um furo que vai ser atravessado. Você vai colocar uma peça aqui do lado. Ficou aqui com uma saliência, né? Porque a broca não tá tão amolada como eu pensei. Mas vou tirar aqui a saliência. Pronto. Então você vai colocar a peça fêmea de um lado e vai colocar a peça macho do outro lado. E agora você vai enroscar aqui. Simples, é um parafuso comum. Vou pegar aqui uma chave de fenda. Então você vai enroscar aqui e vai fazer a união. Então no final ela fica assim. A outra, mesma coisa, né? É um parafuso de metal, mas que funciona do mesmo jeito. E você vai também colocar o parafuso correspondente. Esse aqui, ele tem 5 milímetros, uma broca de 6, eu tô com uma broca aqui de 7 milímetros. Funciona também do mesmo jeito. Eu dei uma amolada aqui, vamos ver se... amolada ou afiada, né? Depende aí da sua região. Vamos ver aqui se ela tá tão afiada assim também. Essa tá bem melhor. E essa aqui, da mesma forma, você fura para atravessar o furo, tá? E aí, do mesmo jeito, você vai colocar a peça fêmea de um lado e a macho desse outro lado aqui. Aí aqui é Phillips, né? É Phillips fenda. Aí você pode usar a parafusadeira e você pode usar a própria chave Phillips também. Vamos usar aqui a chave Phillips. Assim, é isso aqui, tá? Fica unido. Então aqui você tem aqui as várias formas de fazer a união, né? De uma forma mais simples, mais prática, com o próprio bit. Você pode usar aquela outra forma também que eu falei com vocês, que se você for na força bruta, o próprio parafuso ele sai entrando e se você forçar ele entra um pouquinho. Vimos a forma errada que muita gente ainda faz. Até muita gente que se diz profissional também faz e deixa a cabecinha do parafuso para fora, depois fica horrível. E as outras formas, né, essas formas aqui são mais bonitas. Confesso a vocês, olhando aqui no vídeo, ela fica muito mais bonita, né? E também vimos aqui a forma com a broca escariadora, né, uma broca mais própria para poder você fazer o furo e a cabecinha do parafuso ficar escondida. Eu tenho uma dica bônus. Eu acho que deu para responder, né, Yara? Você conseguiu pegar aqui o esquema. Aí segue aquele princípio. Parafuso de 3,5, 3 milímetros e meio, você vai usar uma broca de 3 milímetros, tá? Porque se você usar na mesma medida, a broca vai ficar patinando, não vai pegar, fazer aperto, né? Então, nesse esquema. Eu acabei não mostrando aqui uma coisa importante também. A gente usou aqui a broca ascariadora, mas você pode usar também a broca comum. Porque se você não tiver uma broca escariadora, você pode fazer o serviço sim. Vou mostrar aqui também. Talvez seja muito óbvio para quem já trabalha com isso, mas para quem está iniciando não. A gente tem uma broca aqui de 3 milímetros e o parafuso de 3,5.
ou esse aqui, né? Estamos ainda no esquema da união. Então vamos furar aqui. Espera aí. Aí você vai ter que fazer, Yara, aquele esquema que talvez você tenha até comentado lá no vídeo, para não atravessar. Aqui você já tem um esquema de não atravessar, né? Porque se você furar aqui com muita força, você atravessa. Nesse caso aqui, eu coloquei a broca até o final e o que sobrou da broca não atravessa. Legal, né? Então, nesse caso, você pode fazer sem medo de errar. Então, vamos aqui? Não vazou do outro lado, porque não tem broca suficiente. Aí aqui, você vai fazer o quê? Você vai só dar uma forçadinha aqui. Vou trazer isso aqui para servir de para ajudar aqui. Aí você vai só dar uma forçadinha aqui, ó. Tá desligado. Pera aí. Dá só uma forçadinha aqui, ó. Para poder fazer aquele esqueminha do esconder a cabeça do parafuso e voilá, tá? Então é isso aqui. Dá para fazer também com a broca, só a broca sem ser a escariadora, tá bom? É possível também. Dica bônus. Vou deixar isso aqui. Eu queria mostrar aqui para vocês uma coisa importante para todo mundo que está começando na marcenaria. Quais os parafusos que a gente usa para poder trabalhar na marcenaria? Eu acho que isso aqui ficou legal, tá bom. Bom, então vamos lá. Vamos começar do maior para o menor. Então você vai usar aqui, ó, esse parafuso aqui. Pode ser o chipado, né, o Fenda, Phillips, não importa. Mas esse parafuso aqui, que é esse aqui é o 70, 60, 70. 70 por 4 por 50. 70 por 5. O que isso aqui quer dizer? É que ele tem 70 milímetros por 5 milímetros. 70 por 5. Tá? Depois eu vou colocar escrito. Esse aqui é para a gente usar para parafusar os armários na parede. Bucha 8, bucha 6, bucha 7. Esse aqui já está suficiente, tá? Pega bem, segura legal para pendurar armário de parede. Esse aqui é o 70, mas você pode usar o 60 ou 50. Até o 50 você pode usar. Então, 70 ou 50 a 70 por 5, legal para pendurar armário. Aí a gente tem aqui o outro, que esse aqui é um bloco de construção da marcenaria, né? Que é esse parafuso aqui. Esse aqui também mais próprio para drywall, mas usa também em MDF também. Eu tenho dele aqui, mas também tenho do outro. Sei lá onde é que tá. Por aí. Eu comprei desse porque vi o preço melhor. Aí comprei dele. Mas se eu achar do preço melhor do dourado, né, desse aqui, eu compro do outro também. Pra mim não tem problema nenhum. Que parafuso é esse aqui? Esse aqui é o 4 ou 40 por 35. Ou 45 por 35. O que significa tudo isso aqui? Ele tem 40 ou 45 de tamanho
45 milímetros por 3 milímetros e meio. Esse aqui é o que a gente vai fazer, sempre vai fazer a montagem das caixas. Esse tipo de caixa é ele, tá? Montagem de gaveta, montagem de armário de cozinha, até armário de guarda-roupa, né? Roupeiro, tudo com isso aqui. 45 ou 40 por 3,5. Depois eu vou escrever tudo. Depois vem... eu falei que tinha dele aqui, do amarelo, é esse aqui, né? Então veja. Mesma coisa. Serve para a mesma coisa, mesma função, tá? Agora que eu vi ele aqui jogado aqui. Depois vem o de 2,5, que é o de união, parafuso de união. Quando você chega lá na loja especializada para móveis, aí você pode falar assim, ó, me arruma uma caixa aí, me vê uma caixa de parafuso de união. A rapaziada já sabe, que esse aqui é o 25 por 3,5, tá? Ou 25 por 35, o pessoal também entende, consegue entender. E o último, porém não menos importante, é mega importante, né? Aqui na minha região, né, a rapaziada que é montador de móveis, eles falam que é o parafuso miudinho. Sabe como é que é carioca, né? Sempre bota um apelido em tudo. Que é o miudinho. Esse aqui é pra gente colocar corrediça telescópica, corrediça da branquinha, para colocar dobradiça, para colocar aqueles suportes metálicos, tipo cadeirinha. É ele. Para colocar esse tipo de suporte aqui, ó. Para montar esse tipo de suporte de porta de correr. Esse outro tipo de suporte aqui, ó. Que também é outra dica, bônus. Você precisa ter isso na marcenaria. Suporte cadeirinha, né? Aqui eu quando eu comecei a trabalhar com isso, eu conhecia como suporte Zamac, mas Zamac só é o fabricante. Esse aqui, tá? Esse aqui, cara, isso aqui você faz tudo, né? Faz suporte de prateleira, faz tudo. Então, esse parafusinho é para aqui, por exemplo, tá? Para colocar a dobradiça. É ele também. E ele não vaza no 15 milímetros, no 18 não vaza. Ele é certinho para isso, tá? Mas a gente está falando de parafuso, né? Esquece os suportes. Outro dia a gente vai falar sobre suporte. Então assim, ó. Se você tiver esses 4 tipos de parafuso na marcenaria, você vai fazer todo tipo de trabalho. Aí talvez você pense assim, ah, eu esqueci tudo, as medidas, tal. Eu vou colocar aqui todas as medidas, tá? Eu faço tudo à mão. 70 por 5. Esse aqui é o 45 por 3,5. Aí a gente tem o 2,5, 25, né? Por 3,5. E temos o 17 por 35, por 3,5. Faz um print depois da imagem, tá? Para você não se perder. Não sei se dá para ver. O lápis escreve muito apagado, né? Dá para ver? Faz um print aí dessa imagem aqui.
que são as medidas, tá? Mas aí qualquer dúvida, vocês me procuram aí nas mensagens, aí nos comentários, e a gente vai trocando uma ideia. Depois eu vou até pensar no WhatsApp, deixar meu WhatsApp, que qualquer dúvida, se for dúvida, né, gente? Aí a gente até comenta, às vezes também, futilidade não, né? Aí a gente troca uma ideia, tô aqui para poder ajudar. Eu acho que no início do canal eu até já tinha dito, né? Eu fui muito ajudado ao longo da minha vida inteira. E ajudar é a coisa mais importante e talvez até uma das missões que a gente tem na nossa vida, uma das mais importantes, né? É ajudar o próximo, né? Então, assim, eu acho que isso aqui, meu vídeo meu canal é pequeno, não monetiza, eu trabalho, eu vivo disso aqui, do que eu faço. Troco essas ideias com vocês, é para ajudar, só para isso. Vai ficar registrado, acaba também servindo de propaganda para o meu trabalho, porque quando o cliente fica com dúvida se eu sei trabalhar ou se eu não sei, eu falo, ó, tem um canal lá, faço algumas coisas, eu posto lá, se quiser dar uma olhada. Então é isso aí, tá bom? Então, espero aí que tenha respondido a sua pergunta, Yara, e também espero, porque é um vídeo que vai ficar vivo aí no YouTube por muitos longos anos, tenho certeza que vai responder aí a pergunta de várias pessoas. Pessoal, fiquem com Deus aí, ótimo trabalho aí para todos. Tchau.